iremos para a volta do Senhor. Vamos? Amém? Agora, convicção, porque hoje já temos que louvar a Deus. Amém? Amém. Divisa. Se ele é e não encontre dormindo, o objetivo de a todos. Marcos 3, 26 e 27. Amém? Vigie do dia dos em nome do nosso poderoso Senhor Jesus Cristo. Vigie, porque a tua vida pertence a Deus. E quando Ele voltar, Ele quer levar. Então, tem uma grande responsabilidade, amado. Eu quero dar oportunidade a algum irmão aqui da casa que o Senhor fez uma obra através, fez uma obra na tua vida através desta igreja. E se o Senhor fez isso com você através dessa igreja, usou essa igreja como veículo de bênção da tua vida, eu dou oportunidade a você para você vir compartilhar nesse instante a importância dessa igreja na mão de Deus para a tua vida. Graças Pai amados. Quero dizer que eu venho para a Igreja Batista há muitos anos, minha filha já tem 23 anos e conheço ela desde quando começou aqui, né? E eu não era daqui, eu era de outra denominação, né? Mas a irmã Deusa, que é a avó da minha filha, ela já era daqui. E minha filha, quando nasceu muito doente. E aqui, eu sei que muitos oraram com a minha filha, ela pelo modo de viver aqui, com a irmã Juliana, a irmã Thalita. Eu não se encontro aqui, moro em outro lugar. A irmã Rosita, que Deus já recolheu. E eu agradeço a Deus, porque eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar aqui, servindo a Deus. Porque eu era de outra denominação, mas eu nunca conheci Jesus lá. Eu conheci Jesus aqui. E aqui eu aprendi, no dia que o meu pastor orando, ele me perguntou se eu conseguia perdoar. Porque eu era uma pessoa que eu não conseguia perdoar. Entendeu? E ele falou para mim que eu tinha que aprender a perdoar. E hoje, em meio às lutas, em meio a tantas coisas, eu aprendi aqui na Batista. Foi aqui eu aprendi a perdoar. Por isso que hoje, passo que passar na minha vida, eu coloco Deus na minha frente, porque eu sei que o Senhor está comigo. E hoje, eu olho para minha filha com 23 anos, casada aqui, na Igreja Batista, batizada aqui, servindo a Deus, trabalhando com o Senhor aqui. Eu louvo a Deus por isso, porque um dia, quando ela nasceu, eu nunca nem imaginei. As orações dos irmãos aqui, mais velhos, que começou, hoje trazeria minha filha para cá. E eu também, porque meio às aflições, das lutas, meu irmão sofreu um acidente e a médica ligou na minha casa madrugada e ela falou assim para mim, eu não servia, eu estava afastada do Senhor, e ela me chamou e falou assim, que não dava vida pro meu irmão mais, que deixou todo mundo, a família inteira entrar para ver meu irmão nos últimos minutos, porque ela falou, eu não posso mentir para você, eu fui a primeira a chegar, mas eu conto um pouco agora de vida, eu vou tentar salvar a vida do seu irmão, mas eu não sei. Aí ela deixou a gente olhar ele lá mesmo na emergência, meu irmão estava acabado, gente. Eu não posso nem falar para perguntar, porque é só Deus. E no outro dia, meu irmão entrou em coma, e quando meu irmão entrou em coma e foi para a UTI, aí eu entrei em desespero. A médica me chamou e falou, eu entrei em desespero. Sabe o que é desespero mesmo? Lá aqui no hospital, aqui hoje, no hospital geral, no sanatório, eu dobrei meu joelho no banco e comecei a gritar e orar e pedir a Deus. Até a assistência social veio perguntar o que estava acontecendo. Eu falei que eu não queria falar e eu gritava ao Senhor, Senhor, salva a vida do meu irmão, Senhor, não leva meu irmão, Senhor, porque ele pertence a Ti. E aí eu vi tanta aflição e eu vim pra cá. Aí meu irmão estava lá,
porque ele não tem mais condições de trabalhar, mas meu irmão está vivo, com a glória do Senhor Jesus. Está deficiente da perna, ele teve 5 fraturas na face, ficou com o rosto defeituoso, mas meu irmão está vivo, com a glória do Senhor. E ainda veio para lá, para cá, mas eu creio no Senhor que vai fortalecer ele. Ele ainda serve Jesus, né? Não está mais, não, mas é Deus que fortalece a gente. E eu hoje estou 22 anos da Igreja Batista, porque é o Senhor que tem sustentado essa igreja. Hoje eu entrar aqui, no momento que eu entrei, o pastor começou o primeiro hino, eu senti o Espírito Santo de Deus aqui. Eu sei que o Senhor está presente. Eu louvo a Deus por isso e agradeço a todos, por todas as orações. E até hoje, cada irmão que ora por mim, pela minha família, eu louvo a Deus por isso. Por tudo que eu estou passando, que eu venho a passar, eu louvo a Deus. Muito obrigada. Aleluia. Eu quero dar mais uma oportunidade para você compartilhar. Pai do Senhor, amados. Eu quero só ler um pouquinho de Eclesiastes 9:10. Fala o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde nós vamos não haverá obra nenhuma, nem indústria, nem ciências e nenhuma sabedoria. E isso, quando Jesus voltar para onde nós vamos, hoje, amanhã ou depois, lá não vai ter nada disso, nem sabedoria, nem ciência e nada. Que hoje no 22º aniversário da Igreja Betel, eu quero compartilhar com os irmãos uma das bênçãos maravilhosas que eu tive na minha vida. Foi quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo justamente aqui nessa igreja. Isso eu não nego para nenhum, e onde a minha família também, a qual faz parte dessa igreja e faz parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas por que isso? Porque nós entendemos que quando nós morremos, para onde nós vamos, nós não temos sabedoria nenhuma. Esse corpo que Deus nos fez, do pó ele voltará. E nossa alma vai para o nosso Deus. É por isso que nós almejamos e é por isso que nós estamos aqui hoje, comemorando 22 anos de Igreja Batista Betel aqui no Jardim Santa Rita. E eu agradeço muito os visitantes que estão aqui hoje nos prestigiando. A Igreja Betel agradece muito, porque eu também fico muito contente, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa diaconisa, vamos servindo por aí. Tá? Aqui, irmã, nossa menina. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Eu agradeço a igreja nesse lugar. Eu quero que você, junto conosco, ore agradecendo. Você vai orar. Então, nossa irmã vai estar orando e gratidão ao Senhor. Pelos 22 anos. Por quê? Porque o Senhor nos viu até aqui. E nós queremos mais um montão, até a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor continue a cuidar de nós, como tem cuidado até aqui. Essa é a nossa oração. Eu quero convidar você a ficar em pé, interceda junto conosco, em gratidão ao Senhor. Amém? Paz e graça, igreja. Amém. Soberano Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento.
Pai, te louvar pelas bênçãos recebidas das tuas mãos, por tudo, Senhor Deus, que tu tens dado e concedido em nossas vidas, Senhor Deus. Tu és um Deus que pode todas as coisas, e é por isso, Senhor Deus, que nós hoje estamos aqui comemorando mais um ano de vida da Igreja Betel. Obrigado, meu Deus, pelo que tu já fizeste até agora. Continua, Deus, abençoando esta igreja, abençoando cada pessoa que está aqui nesta noite, abençoando teu servo pastor, Senhor Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, e tudo quanto nós fizer aqui, Senhor Deus, seja para o engrandecimento do teu reino, Pai. E abençoa também, Senhor Deus, o mensageiro desta noite, Pai, que ele possa ser usado pelo teu Espírito, Senhor, e que a mensagem, ó Deus, que ele vai trazer, todos nós saímos daqui hoje edificados, Deus, através da tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, que nós possamos cumprir ano mais ano na tua presença, e que a tua casa, Senhor Deus, sempre seja, Senhor Deus, uma agência de salvação. Eu te louvo e te agradeço por todas as igrejas que estão aqui compartilhando, Deus, essa bênção conosco, Pai, e te louvo também, Senhor Deus, porque tu tens sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Grandes coisas tu fizeste, por isso nós estamos alegres. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Igreja, pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou pensando aqui, a gente fazer um rap aqui. Antes de chamar o Serginho, não sei não. Vou pedir assim que tem uma batendo bala na vida. Vocês acham? Hã? Amém. Estou com vontade. Tem alguma coisa aí mais? Hã? Trouxe? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida. É o pastor Egídio com a gente, a sua igreja, em nome de Jesus. Que estivemos juntos no Ministério Cristianinho. Foi uma bênção mês passado, Deus. E terça-feira estávamos lá, quando teve no culto. Cadê o Mário? Teve no culto, como que eles estavam, os meninos? O que eles estavam cantando? Bem-aventurado, bem-aventurado. Terminou o culto, eles estavam cantando ele. Ficou ali plantado no coração dele. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco hoje. Graças a Deus. O Serginho, da Igreja Batista Renovo, está aqui para nos abençoar, meu filho amado. A palavra do Senhor agora. Obrigado por receber o convite através do Marinho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor fale através do Senhor para Deus, fazer através das canções. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, paz do Senhor. Deixa uma pessoa para a gente me ajeitando aqui enquanto eu vou descer aqui ouvir o por favor. Meu nome é Serginho Vizica, aqui é o pessoal que nos acompanha. Nós tocamos um ritmo, militamos por uma bandeira, a bandeira do nosso ritmo brasileiro, que é o samba. E tem sido um desafio muito grande. Cada dia nós temos perseverado, temos vencido barreiras, não é fácil, mas nós vamos louvar o Senhor juntos aqui hoje, através do nosso ritmo. Amém? Amém? Eu queria deixar bem claro algumas coisas. Nós não somos um grupo artístico, nós somos um grupo evangelístico, tá bom? Eu falo para os meninos que o ápice, o sucesso do nosso grupo é quando nós estamos evangelizando. Nós temos um trabalho, esse mês próximo vamos voltar lá para a Fundação Casa. Nós trabalhamos com evangelização e esse é um momento de sucesso. Aqui são todos convertidos, então são todos submissos a um pastor, por isso que nós não tocamos de domingo em lugar nenhum, porque cada um tem que ter a sua igreja, tem ministério, o pessoal toca na igreja, tem um pastor que cuida, somos todos cristãos, mas éramos todos tranqueira, porque para bandeira é tranqueira, e a igreja tem uma dificuldade muito grande de receber aquele homossexual. Às vezes a igreja não tem um know-how ainda para receber alguém que chega dessa maneira na igreja. Para bandeira também, mas aqui já somos
os artistas, só que outra regra que nós temos no grupo, nós não falamos com quem. Posso te garantir que são top. Até hoje, os mais tocados são o que alguns aqui já trabalhou, mas nós só falamos de Jesus. Acabou todo o personalismo. Quando nós nos apresentamos em algum lugar, nós fazemos questão de falar somente no nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar 3 canções, como o pastor falou, mas antes eu queria deixar bem claro uma coisa para vocês. Quando eu cheguei aqui, já estava cantando louvores, a gente sente a presença do Senhor. Nós viemos de muito longe, que não é tão longe assim, em comparado com os lugares que Deus ainda vai nos levar e tem nos levado. Mas eu fico pensando, eu falei isso recentemente numa igreja, o nosso Deus ele é tão grande, tão maravilhoso, que nós viajamos e todo lugar que nós chegamos parece que nós nos identificamos, estamos perto da nossa casa realmente. Nosso Deus é muito grande, que transcende a nossa linha de pensamento. Não é verdade? Imagine vocês, tem um amigo nosso que está lá na Nova Zelândia e mandou um e-mail para nós que está fazendo um chapa hoje lá na Nova Zelândia, fazendo evangelismo. Para nós chegarmos lá, nós temos que atravessar muitas horas. O nosso Deus é maravilhoso. Só que não precisa de tudo isso. A Bíblia fala que ele é imanente, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente. E eu quero te garantir uma coisa, você que está aqui nesse lugar. Eu queria pedir para você ficar de pé um minuto.